No episódio passado, eu te dei uma tarefa: calcular o seu número de independência financeira. Se você fez isso, parabéns. Você já está na frente da maioria das pessoas. E agora vem a pergunta que todo mundo faz, depois que calcula e olha para esse número. Raul, e agora? Como é que eu chego lá? Hoje eu respondo isso com método, com realidade e sem atalhos. O número da independência financeira é aquele valor que, aplicado de maneira adequada no mercado financeiro, vai produzir rendimentos suficientes para pagar todas as suas despesas, todos os meses, sem que você precise mexer ou reduzir o capital investido. Quando eu calculei o meu número da independência financeira pela primeira vez, fiz o que a maioria das pessoas faz. Olhei para ele, senti o peso e continuei fazendo exatamente o que eu fazia antes. E saber o destino onde você quer chegar não muda nada se você não souber por qual estrada, por qual caminho você vai seguir. Conheço muita gente que tem clareza sobre onde quer chegar em termos de investimento e continua aportando dinheiro, recursos de forma aleatória, sem alocação definida, sem prazo, sem critério. No final do ano, pegam um extrato, olham e não conseguem explicar por que que o patrimônio cresceu tão pouco. O número sem plano é um sonho, com precisão matemática. E o que transforma o número em realidade é o que vem depois, é a engenharia do caminho. Para chegar no seu número, você precisa de três pilares funcionando juntos. O primeiro pilar é o aporte consistente. Não o aporte daquilo que sobra no fim do mês, depois de pagar todas as despesas, e sim o aporte que você define antes de gastar qualquer dinheiro. Pague a si mesmo primeiro. O resto do mês você vai administrar com o que sobrou. Defina agora quanto você vai investir todos os meses. E quando entrar dinheiro na sua conta, essa é a primeira ação que você vai tomar. Como eu disse, o resto do mês você vai administrar com o que sobrou. Primeiro você se paga, faz os seus aportes, faz o seu investimento e administra o mês com o restante dos recursos. Qual é o aporte mínimo mensal que você precisa, deve fazer para chegar no seu número da independência financeira no prazo que você definiu? Esse cálculo tem que estar feito, precisa estar feito. Sem ele, você está apostando, você está vivendo de esperanças, você não está planejando. O segundo pilar é a alocação por objetivo, não por produto. Um dos erros mais comuns que eu vejo é a pessoa chegar para mim e perguntar: Raul, onde é que eu devo investir? Antes de ter consciência de para que está investindo. Reserva de emergência tem uma alocação. Patrimônio de longo prazo tem outra alocação. Renda passiva mensal tem outra alocação. Cada objetivo pede um ativo diferente, com liquidez, com risco e prazos diferentes. Misturar tudo numa conta só é como você colocar combustível, água, óleo, tudo misturado no tanque do carro e esperar que o motor funcione da maneira desejada. Terceiro pilar é rentabilidade realista. Não calcule o seu caminho com a rentabilidade que você quer. Ai, eu quero 100% ao ano. Não, calcule com a rentabilidade que você consegue sustentar com consistência. O mercado financeiro é soberano. Ele vai fazer o que ele quer e não o que você precisa ou deseja que seja feito. E mais, 10% ao ano em reais é diferente de 10% ao ano em dólar ou em euro. A inflação muda tudo, o câmbio muda tudo, a jurisdição onde você está aplicando muda tudo. Seja conservador na projeção.
Se você chegar no resultado antes do prazo que você se deu, ótimo. Se você calcular de maneira muito otimista e errar, você perde tempo, um tempo que não volta. O que é que eu fiz na prática? Quando eu saí da Eletrobras e comecei a me dedicar aos investimentos, tomei muitas decisões fracas, ineficientes. Analisando o que estava ocorrendo, eu decidi construir o meu patrimônio com método e, assim, definir três coisas antes de voltar a fazer qualquer investimento. E esse é o caminho que você deve seguir, para não cometer os mesmos erros que eu fiz no início e para não perder um tempo precioso de juros compostos ao longo da sua vida. E a primeira das três coisas que eu defini foi: qual é meu custo de vida real em cada fase da vida a partir daquele momento para qual eu estava planejando? Afinal, o custo de vida não é o mesmo dos 50 aos 60 anos de idade, dos 60 aos 70 anos de idade, depois dos 70 anos. As despesas mudam, as necessidades são diferentes e o seu plano precisa refletir isso. Segundo, qual era o prazo em que eu me dava para poder atingir aquele montante investido? Não pode ser o mais rápido possível, ou eu quero ficar rico do dia para a noite. Eu torço para que você consiga, se for assim. Mas estou falando de qual é o prazo real, qual é aquele aporte real que você vai fazer consistente, com rentabilidade conservadora, que vai acumular o montante que eu desejo, que você deseja. E terceiro, quais ativos são compatíveis com esse prazo e com o meu perfil de risco real? Não o perfil que eu achava que tinha, mas o que ficou claro depois dos erros, aqueles que eu comentei com vocês no episódio 6. E não foi tudo linear. Houve ajustes no caminho. E ajustes são coisas pequenas, pontuais. Ter o plano me deu uma coisa que a maioria dos investidores não tem: clareza para não mudar de estratégia toda vez que o mercado faz barulho. Mudar de estratégia não é ajuste, é introduzir ruído no seu planejamento. Bem, você já tem o seu número. Agora, faça a segunda parte da tarefa. Defina o prazo em que você planeja atingir aquele montante investido. Calcule o aporte mensal necessário e escolha quais os ativos financeiros, os instrumentos financeiros onde você vai investir para cada objetivo. Com critério, não por impulso, não com base em comentários, em propagandas, mesmo que sejam da sua corretora ou do seu banco, e nem com base em notícias de internet. Se você quiser seguir esse caminho com estrutura, com alguém que já percorreu esse trajeto e pode ajudar você a evitar os erros que custam mais caro, muito caro, me encontra no LinkedIn. O link está na descrição. Até quinta que vem, Raul Ferreira, Mentalidade de Investidor.